Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa intenção de contarmos histórias de várias partes do mundo, hoje nós vamos contar um conto africano. Viva o rei para sempre! É o que diziam todas as pessoas de um antigo reino ao norte da África sempre que estavam na presença do seu soberano. Um dia, quando todos que se aproximavam diziam "Viva o rei para sempre!", apareceu um homem alto, de aspecto sóbrio, que disse "Só Deus é rei!". Todos se assustaram, o rei fingiu que não tinha entendido e fez um sinal para que o homem repetisse, e o homem novamente disse "Só Deus é rei!". O rei sentiu-se cruelmente ferido no seu orgulho, mas dissimulou a sua raiva e fez um sinal para que o homem se aproximasse e disse "Homem, a tua ousadia é de herói ou de louco? Quem és tu?". "Eu sou apenas um camponês do teu reino, cultivo a minha terra longe da cidade e desejo apenas ter o suficiente para cuidar da minha mulher e dos meus filhos durante o tempo que me for dado para viver". "Mereces a minha consideração e a minha admiração", disse o rei, fingindo amizade. Em seguida, ele tirou do seu próprio dedo um anel e entregou ao homem, dizendo "Eu vou te confiar esta missão. Eu quero que guarde este anel como se fosse a sua própria vida. É um anel nobre e que os meus inimigos tanto cobiçam. Guarde como se fosse a sua própria vida, porque se o perderes, pagarás com ela. Esta honra eu dou àquele que não tem outro rei senão Deus". O homem, que a partir daquele momento ficou conhecido pelo nome de Só Deus é Rei, guardou o anel em concha na sua mão, foi para casa, o enfiou num chifre de carneiro e o colocou num canto na sua sala. Passados uns dias, o rei mandou chamá-lo. "Vou te confiar uma outra missão. Eu quero que vás por todo o reino à procura de pedreiros e homens habilidosos para construírem uma nova muralha para minha cidade. Demore o tempo que for preciso, mas me traga os homens de que necessito". Só Deus é Rei então foi para casa, entregou o anel à sua mulher e disse "Guarde este anel como se fosse a minha própria vida". Beijou a mulher e os filhos e saiu montado num burro para realizar essa tarefa real. Assim que ele saiu, um homem do rei foi à sua casa, um homem muito sedutor, muito metido, e ofereceu à mulher dele 10.000 conchas pelo anel. Eles eram muito pobres, a mulher ficou muito nervosa, mas fez que não, assim com a mão. Então, ele abriu na frente dela 3 baús com tecidos maravilhosos, um mais lindo que o outro. Eram tecidos de seda pintados à mão, outros bordados com fios de ouro, pedras preciosas. Ela não sabia nem para qual ele olhava. De repente, ela viu um vestido maravilhoso, todo bordado com fios de ouro. Ela vestiu como uma luva e se olhou num espelho que esse mesmo homem havia trazido com uma moldura de cobre. Em seguida, fechou os olhos e apontou o local na sala onde estava o chifre de carneiro com o anel. O homem pegou o anel e levou até o rei. Quando o rei obteve novamente o seu anel, deu uma gargalhada maliciosa e disse eu quero que me façam outro anel igual a este e joguem este no lago mais profundo do meu reino". 2 guardas, então, saíram para realizar essa tarefa real. Bom, passado um tempo, Só Deus é Rei já vinha então voltando com a equipe que ele havia conseguido reunir e resolveu parar numa pequena aldeia de pescadores. Mas lá eles foram tão bem recebidos por uma gente tão simpática e acolhedora que ofereceram comida, bebida, tantos cantos e risos que eles resolveram ficar uns dias. No dia seguinte foram todos pescar. E os pescadores então voltaram ao final da tarde com a rede cheia de peixes que eles jogaram em cima de um tapete de folhas verdes numa praça. Mas havia entre os peixes um que se sobressaía, porque ele era maior, ele cintilava e ainda se mexia. Aí um dos meninos pegou a faca do pai e, como ele viu o pai fazer, rasgou a barriga do peixe. Mas viu surgir na ponta da faca um anel brilhante. E ele então levou até a pessoa que estava do seu lado, que por acaso era Só Deus é Rei, que quando pegou aquele anel, completamente impactado, com a boca arregalada e os olhos abertos, ele reconheceu ali como sendo o mesmo anel que o rei havia lhe confiado. Ele havia sido jogado naquele lago, o peixe o havia engolido, agora estava na sua mão.
Só Deus é Rei deu uma gargalhada e agradeceu a Deus aquele verdadeiro milagre. Bom, no dia seguinte, voltaram então para sua cidade, demoraram uns dias. Assim que chegaram, ele foi para sua casa, chamou a mulher e perguntou a ela pelo anel. Muito nervosa, ela disse que provavelmente um rato havia roído o chifre de carneiro, engolido o anel e saiu de fininho com medo da reação do marido. E aí, 4 guardas do rei apareceram e pediram que Só Deus é Rei os acompanhasse até o palácio. Assim que chegaram, todos gritaram: "Viva o rei para sempre!" O rei então fez um sinal para que todos fizessem silêncio e impacientemente pediu que se aproximasse aquele que havia ferido o seu orgulho e que ele lhe apresentasse o anel. Só Deus é Rei então, muito calmamente, enfiou a mão no grande bolso da sua calça e com o anel na palma da sua mão mostrou e disse: "Como o senhor mesmo pode ver, só Deus é Rei." Completamente impactado, o rei deu um suspiro e disse: "Homem, tens toda a razão, só Deus é Rei." E o rei então mandou dividir o seu reino em 2 partes iguais e ofereceu uma das partes a Só Deus é Rei, que até hoje tem o seu nome tão conhecido e respeitado que a frase Só Deus é Rei é escrita nas traseiras de barco, de caminhões, de ônibus, no alto das montanhas, para que seja espalhada aos 4 ventos essa história estranha, misteriosa, mas verdadeira, sem a qual a vida não teria a menor graça. Se você gostou dessa e das nossas outras histórias, se inscreva no nosso canal e espalhe as nossas histórias, porque eu acredito que no princípio dos tempos, os homens e as mulheres se reuniam em volta do fogo para contar as suas histórias, e assim, de boca em boca, elas chegaram até nós. Esse é o nosso fogo de agora. Então, se você gostou, espalhe as nossas histórias, porque assim, de clique em clique,